Graça e paz, bom dia, e que Deus continue nos abençoando com a sua maravilhosa presença. Em Provérbios 3, de 1 a 7, nos diz: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Santo e eterno Deus, somos infinitamente gratos, ó Pai, pela noite que tivemos, por esse dia, pela Tua presença, Senhor, que tem sido constante em nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, porque a cada momento sentimos, ó Deus, o Teu amor sobre nós. Te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bondoso, zeloso e misericordioso. E nós te louvamos pelo Deus que és, onipotente, onisciente e onipresente. Um Deus que tem nos abençoado com o perdão dos nossos pecados, o Deus que tem suprido as nossas necessidades, o Deus que tem, ó Deus, derramado bênçãos abundantemente nas nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque reconhecemos que não somos merecedores, mas isso é graça, isso é bondade, isso é o teu amor, Senhor Jesus, que é sobre nós. Nós queremos nesse momento, Senhor, pedir, agora que vamos ouvir a tua voz, que possamos, meu Deus, entender para vivermos a tua palavra, para vivermos de acordo à tua boa, santa e poderosa vontade. Abre as nossas mentes e abençoa a cada um dos nossos ouvintes. Dispensa a tua graça sobre a vida de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe pra mostrar
dia a todos. Que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre nós, nos protegendo em nossa caminhada. Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 28 em diante, diz assim: Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mas este filho lhe disse: Não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: O primeiro. Então Jesus lhes ordenou: Com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estarão ingressando antes de vós no reino dos céus. Jesus, contando mais uma parábola, e desta vez mencionando 2 filhos. Em outra oportunidade, ele também contou a parábola do filho pródigo, e ali também havia 2 filhos. Ele sempre tratou do tema das relações familiares, das relações pai-filho, né? E dos dramas que tantas vezes essas relações proporcionam. Desta feita, Jesus contou a parábola desses filhos, a quem o pai pediu para ir trabalhar na vinha. As respostas foram diferentes e as atitudes também foram diferentes. E Jesus está questionando aqui com os doutores da lei, né? Qual seria o filho ideal? Qual seria o filho ideal? O primeiro, aquele que disse ao pai, eu não vou, e depois se arrependeu e foi trabalhar na vinha, foi obedecer o pedido do pai? Talvez não seja, porque trouxe contrariedade ao pai diante da negativa de atender a sua solicitação, o seu pedido. O segundo disse que iria, mas não foi. Então, provavelmente, este também não é o filho ideal, aquele que se nega a atender o pedido do pai, embora no primeiro momento tenha dito que iria. Como é que poderíamos denominar esses 2 filhos? Talvez o primeiro, um filho interessante, que diz que não vai, mas pensa no assunto, se arrepende e depois vai. O segundo poderíamos denominar de um filho interesseiro. Não, sim, eu vou, mas virando as costas, esqueceu a solicitação do pai. Nenhum dos 2 seria o filho ideal, porque trouxe contrariedades ao seu pai. Talvez se esqueceram daquele princípio: honra teu pai e a tua mãe. A questão de atender às necessidades, né? Não só homenageá-los em um dia específico, almoçar junto, né? Trazer presentes. A obediência, muitas vezes, está em primeiro lugar, né? Mas vamos pensar qual seria o filho ideal. E pesquisando no Novo Testamento, vamos encontrar aquele que disse o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, o filho ideal, que atendeu a solicitação do Pai e que não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo reconhecido em figura humana. Ele desceu, ele se fez um como nós para atender a nossa necessidade maior do perdão dos nossos pecados. O filho ideal, o interessante, que diz que não vai e depois vai, ou o interesseiro, aquele que diz que vai, mas não atende. Não. O filho ideal, aquele que obedece plenamente à vontade do Pai. E aqui fica um desafio para nós. Até que ponto nós nos identificamos com esses filhos? Qual deles nós parecemos mais?
Será que temos caminhado na direção de sermos o filho ideal? De olhar para o Pai Celeste, e sermos obedientes ao seu mandamento? Ao Pai terreno a quem devemos honrar, não apenas com palavras, mas de fato e de verdade. Será que temos honrado nossos pais? Temos sido filhos obedientes, que levam a sério os conselhos e ensinos? Permita, Deus, que a nossa caminhada seja na direção de sermos o filho ideal, aquele que obedece, não só ao Pai terreno, mas também ao Pai celeste. E a nossa caminhada seja uma caminhada firme na direção da obediência plena ao Senhor nosso Deus. O filho ideal: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Amém. Posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver só mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. E em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. E em toda a terra um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, Senhor Jesus. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. E em toda a terra, e em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. E em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra,
que está acima de todo nome. Filho meu, não te apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Ó Deus, graças te damos, Senhor, por mais um programa. Abençoa, Pai, para que tenhamos outros momentos onde estejamos, ó Deus, te louvando, te adorando, reconhecendo que é o Deus digno de todo louvor e toda adoração. Contempla os nossos amados ouvintes. Essa é a oração que fazemos, agradecidos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.